Então vamos juntos, consagre a sua vida, consagre a sua história a Nossa Senhora nessa noite, amém? Ela que vai desatar os nós, ela que vai interceder por nós, junto ao seu Filho Jesus. Vamos lá, vamos nos consagrar. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra, meu irmão, consagra a sua vida a ela. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável, Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vós. Como coisa e propriedade nossa. Amém. Amém, amém. Santa Rita, rogai por nós. Amém. E ó, choveu lá fora e vai chover aqui dentro também. É a chuva de graça do Espírito Santo sobre nós. Você crê nisso, irmão? Vamos pedir a chuva de graça na nossa vida? Então vamos lá, ministério, bora! Papai, tá funcionando, tá não? Nas palmas, vamos juntos! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração derrama. Então pede a chuva, chuva, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama, derrama, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama nas palmas, com alegria, é pra Jesus. Bom do começo, há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração. Então derrama as mãos lá em cima, chuva! Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama, é a chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama lá em cima, oh, 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 oh. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, meu irmão, mais forte. Amém, amém. E vamos continuar pedindo
essa chuva, essa água viva que nos inunda, que vem curar os nossos corações. Nessa noite vamos pedir para Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, vir curar a nossa vida. Vem nos fazer cheio do Teu amor, Jesus. Faz-me cheio de Ti, Jesus, nessa noite. Vamos juntos, meus irmãos, com fé. Faça um propósito desde o começo desse grupo de oração, de se entregar, de abrir o seu coração nessa noite, para as graças que Jesus vai derramar sobre a sua vida, para a cura e para a libertação que Ele vai trazer para a sua vida. Amém? Vamos juntos cantar essa canção, nos entregando e pedindo o Espírito. Vim buscar em Teu altar a santidade, alcançar a Tua glória. Eu quero experimentar o Teu Espírito agirá, a liberdade me dará. Tua promessa eu creio que se cumprirá. Escuta o som. Ouço o som do céu, vento sopra em mim. Não há nada igual, vem me consumir. Ouço o som do céu, vento sopra em mim. Não há nada igual, vem me consumir. Erga suas mãos e faz-me cheio, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, até transbordar. Faz-me cheio, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, até transbordar. E solte sua voz, irmão, e clama o Espírito Santo. Oriaralá, ieralá, ieralá. Vem, Espírito Santo, nessa noite sobre a minha vida. Vem inundar, Espírito Santo, o meu coração. Vem curar, Espírito Santo, e libertar a minha vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem me fazer cheio de Ti, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, nessa noite, sentir o Teu amor, sentir a Tua unção, Espírito Santo. Vem curar a minha alma, Espírito Santo. Vem me libertar nessa noite. Faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti. Transborda, Espírito Santo, até transborda. Faz-me cheio, peça, irmão. Faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, faz-me cheio de Ti, até transbordar. Amém. E com o coração repleto do Espírito Santo, meu irmão. Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Fala eu. Amém. Eu também. Queria chamar nosso irmão Reginaldo, que hoje vai conduzir para nós esse grupo de oração, a pregação. Já estenda sua mão para ele, cheio do Espírito Santo que você está agora. E vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Interceda pela vida,
pela obra e pela caminhada do Reginaldo nessa noite, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, antes do Reginaldo começar, as crianças aqui do nosso lado esquerdo, nós temos o nosso Ministério para Crianças. Então, o pessoal já está esperando aqui, tá bom? Podemos nos sentar? Coloca a mão no teu coração por um instante. Fecha os seus olhos um pouquinho. Eu quero rezar com vocês para que todo esse momento nesta noite seja muito proveitoso para mim e para você. Que tudo aquilo que você veio buscar do próprio Deus nesta noite, nós possamos levá-lo. Que não seja mais um dia, mais um grupo de oração, mas que seja um momento de mudança na sua e na minha história a partir da palavra de Deus no dia de hoje. Paizinho querido, que pelo poder do nome de Jesus, Tu possas visitar cada uma das pessoas que aqui estão nesta noite, que possam ser guiadas, conduzidas, que possam ser de formas extraordinárias nessa noite, Senhor, transformadas pela Tua palavra. Todos aqui que chegaram cansados, abatidos, com medo, ansiosos, talvez, Senhor, sem nenhuma perspectiva de vida mais. Todos aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, Senhor, que nesta noite a Tua palavra possa ter essa função de exercer uma libertação, uma cura e um milagre para todos aqueles que necessitam. Eu te peço, Senhor, de modo especial, que Tu venhas arrancar de nós agora e retirar toda distração, toda falta de atenção, todo medo, toda insegurança caia por terra no nosso meio, e que todas as vidas que aqui estejam sejam alcançadas, libertas e livres pelo poderosíssimo nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Você pode dizer para quem está do teu lado, diga assim: Deus te trouxe aqui hoje. Foi Deus quem te trouxe aqui hoje. Você acredita nisso? Às vezes fala assim: eu nem estava com vontade de vir, choveu, esfriou, talvez não era o dia de eu vir, aconteceu um monte de coisa para eu não vir. Tá bom, mas Deus quis que você estivesse aqui. O tema para nós essa noite é desatando os nós da nossa vida, na nossa cura, da cura que a gente precisa, física e espiritual. A Organização Mundial da Saúde define o ser humano como corpo, alma e espírito. E tudo isso precisa estar em ordem. Porque se algum desses elementos estiver em desordem, essa pessoa não está bem de saúde. Ou seja, essa pessoa em algum momento ela não está saudável. Alguma área da vida dela está precisando de alguma coisa. Não é assim que acontece? A gente está com algum problema de saúde, a gente procura um médico, e esse médico vai identificar em você um problema, vai diagnosticar, vai fazer um exame, vai dar o remédio e vai começar um tratamento. Essa pessoa precisa de uma terapia, ela vai a um psicólogo, vai a um terapeuta, e ela começa a tratar os seus problemas psicológicos. Se essa pessoa está enferma pela alma, e o espírito dela está doente, ela precisa de um sacerdote, ela precisa de uma oração, ela precisa que alguém reze por ela, ela precisa que alguém escute ela. Então nós não somos fragmentados em partes diferentes. O nosso corpo é uma coisa só: corpo, alma e espírito. E toda ela precisa estar bem. Então se algum momento da tua vida ou eu estamos com algum problema em alguma dessas áreas, nós precisamos rezar, nós precisamos procurar, nós precisamos nos tratar. E é isso que nós queremos trabalhar um pouquinho nessa noite, porque a palavra de Deus nos mostra isso, nos ensina isso. Até o catecismo vai dizer para nós que quando a gente perdoa, nós inauguramos um novo tempo na nossa vida. Então o perdão libera essa inauguração de um novo tempo na nossa vida. E é isso que nós precisamos. Se até hoje você teve talvez alguns problemas de ordem que não conseguem ter soluções, Deus pode nos dar. Eu pregava no grupo de oração ainda ontem meu, e aí nós estávamos fazendo uma campanha também, rezando pelas pessoas, pedindo libertação na área das maldições, de quebra de maldição, da nossa genealogia. E eu fui estudar a genealogia de Jesus.
E se você pegar o livro de Mateus, no capítulo 1, você vai pegar a genealogia de Jesus que começa lá atrás, no início. 14 gerações, depois 14 gerações e mais 14 gerações. Na história de Jesus, na história dele que não muda, é a história de Jesus, como é a tua história e como é a minha história. Teve prostitutas, teve adultério, teve o rei Davi, teve a história de Salomão, fruto de um adultério com Betsabé, teve pessoas que ficaram presas e cativos na Babilônia, tiveram refugiados, tiveram homens guerreiros, homens de guerra. Se na história de Jesus teve tantas histórias tristes, tantas lutas e tantas dificuldades, imaginou na sua e na minha. Então quanta coisa precisa consertar na nossa vida. Pensa um pouquinho nisso, irmãos. Quanta coisa a gente precisa colocar em ordem ainda no nosso dia a dia. Então eu queria que você pegasse a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Você trouxe a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Na edição Ave Maria, 1514, diz assim: Viveis sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Versículo 23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor. O versículo 23 fala para nós o seguinte: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. E ele vai dizer: olha, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Nós somos isso que eu estava dizendo para vocês. E ele começa dizendo nesse texto, quando Paulo escreve isso a Tessalônica, dizendo: olha, vivei sempre contentes. A Bíblia fala para nós no livro de Eclesiástico que a tristeza já matou muita gente. Você pode ver que nós temos uma dificuldade em sorrir, nós temos uma dificuldade em estar feliz, e nós temos uma facilidade em viver a tristeza. Porque quando você se comove, quando você está triste, parece que as pessoas chegam perto de você. Uma mãe que está abandonada, um filho que está largado, ele faz questão de às vezes estar triste, ou doente, ou querer ser visitado, porque parece que quando ele está ruim, as pessoas estão preocupadas com ele. Ao contrário, porque quando nós estamos contentes, parece que o nosso contentamento incomoda as pessoas. Parece que a nossa alegria atrapalha os outros. Muitas vezes não podemos nem partilhar, muitas vezes, as bênçãos e as maravilhas que nós recebemos. Concorda comigo? Quantas coisas nós escondemos dos outros às vezes? Não conta do carro novo, não conta do imóvel novo, não conta do apartamento da praia, não conta disso. Por quê? Porque às vezes as pessoas não vão festejar conosco. Pelo contrário, elas vão muitas vezes ficar com um sentimento de inveja, às vezes de raiva, de ódio e até de crítica por cada um de nós. Então quando a Bíblia está dizendo para mim: viveis sempre contentes, o meu bem-estar físico, o meu bem-estar do espírito e da alma precisa estar sempre bem, porque o meu corpo vai começar uma hora a gritar. Por que a gente começa a tomar remédio? Porque alguma coisa aconteceu no nosso corpo, alguma deficiência aconteceu. Você começa a ficar sedentário, se você não faz exercício, daqui a pouco o médico vai dar um remédio para você de colesterol, de pressão alta, enfim, de outras coisas, de diabetes. Por quê? Porque o corpo está começando a gritar: ó, tem coisa errada. Tem coisa errada, você precisa mudar isso, mudar teu ritmo. Nós recebemos um diagnóstico disso muitas vezes. E rezando por isso, o Senhor me levou a pegar uma passagem que vai falar desses dois pontos, da cura física e da cura espiritual. Então eu queria que você pegasse comigo o Evangelho de São Lucas também, versículo 13, capítulo 13, versículo 10. Vai dizer assim, Lucas 13, 10.
Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhes: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 os dias em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Coloca a mão no teu coração e fala comigo assim: nesta noite, repete forte, nesta noite, se tem alguma coisa que tem me paralisado, que tem me encurvado, que tem me escravizado, eu vou renunciar, no poder do nome de Jesus, para que não permaneça comigo. Amém? A história dessa mulher, ela estava numa sinagoga. A Bíblia diz que era uma mulher encurvada. Nós muitas vezes ficamos tanto no pecado, irmãos, tanto no pecado, que nós temos vergonha de olhar para os outros. Você pode olhar uma pessoa que você se encontrou, e você sabe talvez que ela abandonou a família, caiu no adultério, talvez foi para a prostituição, talvez caiu num vício. Essa pessoa, a hora que ela te encontrar, talvez ela vai ter vergonha, ela vai ficar meio encurvada, vai ficar até escondida, vai ficar tímida por causa do pecado. Nós precisamos entender 2 coisas. O pecado nos causa doença, isso é fato. Quando estamos no pecado, nós estamos doentes. Se não fisicamente, estamos doentes espiritualmente falando. O perdão traz a cura. Então toda vez que eu estou no pecado, e eu busco a confissão, e eu me perdoo, e perdoo as pessoas que me ofenderam, eu alcanço a cura. É automático. Perdão deixa doente, perdão cura, pecado nos deixa doente. Então de repente você vê aquela pessoa que está muitas vezes enferma, ou tem passado por tribulações enormes. Nós podemos entender que muitas vezes o coração dessa pessoa está doente. Talvez o corpo dela também está doente. Nós queremos saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estavam ligadas na TV Evangelizar, que de fato agora também sintam-se acolhidas pelo grupo de oração Família Projeto de Deus, direto da Arquidiocese de Maringá. Sinta-se acolhido e abraçado por esse grupo de oração. Estamos rezando por vocês nesse dia de hoje. Então, quando nós olhamos para isso e entendemos que aquela pessoa que está doente, que está enferma, ela tem uma causa, muitas vezes essa causa até é um pecado. A Bíblia vai dizer que essa mulher estava na sinagoga, ela estava encurvada, ela tinha vergonha muitas vezes de se levantar e olhar para as pessoas, porque era uma mulher que andava encurvada. Mas embaixo vai dizer que Satanás paralisava esta mulher há 18 anos. Vocês imaginam que muitas vezes, irmãos, tem enfermidades que vão ficando na nossa vida, na nossa história, nós vamos acostumando com ela. E a Bíblia vai dizer para nós: resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Depois de tanto tempo do ministério de oração por cura e libertação, eu comecei a entender que o maior exorcismo somos nós que temos que fazer. A gente espera muitas vezes que venha um exorcista famoso, a gente espera que venha o melhor padre, que venha o bispo, que venha o papa, que venha o bambambam da oração de libertação para expulsar o demônio da minha casa, da minha vida. Não. Quando eu e você entendermos que o maior exorcismo é quando eu abraço a minha fé de fato, aceito Jesus como meu Senhor e libertador, sigo firme no caminho do Senhor, esse demônio não vai aguentar o poder de Deus na tua vida. Ele vai sair em nome de Jesus.
A enfermidade vai ter que sair, o medo vai sair, a angústia vai sair, a depressão vai sair. Porque ele não pode ficar onde o Espírito de Deus está. Então, se nós começamos a entender, esta mulher era uma mulher que estava encurvada. Ela não conseguia nem olhar muitas vezes para o próprio Deus. Quando nós estamos encurvados pelo pecado, pela doença, nós não temos forças nem de rezar, irmãos. Já pensou nisso? Aí a pessoa falava assim, reza mais. Rezar? A pessoa não consegue comer, não consegue levantar. Eu fui rezar para uma pessoa um dia que fazia 15 dias que ela não tomava banho, numa depressão profunda. Eu saí de lá, me ligaram depois e falou assim, Reginaldo, você terminou a oração, essa mulher foi tomar banho e mudou de vida. Começou uma vida nova. Ontem a moça chegou no grupo de oração, no final do grupo, e disse assim, eu vim contar para você. Na última adoração do grupo de oração, eu estava no cantinho ali do altar. E você falou, Jesus está curando uma pessoa da coluna. E ela falou, Reginaldo, já fazia meses que eu estava com essa dor na coluna, com o nervo ciático todo travado. Eu saí dali, não tive mais a dor. A outra me abraçou no final e falou assim, eu fiz o exame ontem, que estava com muita suspeita de câncer. Não tem mais nada, louvado seja Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. É o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o Deus que faz, é o Deus que realiza. O mesmo Jesus que estava lá naquela sinagoga, é o mesmo Jesus que está todo dia aqui nesse altar, na Santa Missa, que está no nosso grupo de oração nesse momento. Tinha uma coisa, essa mulher ela estava encurvada, mas ela não estava parada. Você pode repetir isso? A mulher estava encurvada, mas não estava parada. Aonde que ela estava? Na sinagoga. Ela estava na igreja. Ela não parou de rezar. Ela estava no meio da comunidade. Ela estava no meio de onde ela acreditava. Ela sabia que ela podia estar lá, e uma hora o milagre ia chegar na vida dela. Ela acreditava. Porque tem gente que se encurvou e além de tudo parou. Fala para quem está do teu lado, fala, não para de rezar, fala para ele. Não para de rezar. Porque se nós pararmos de rezar, nós estamos parando de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Aquela mulher estava encurvada, mas ela não estava parada. Ela sabia que uma hora ela podia encontrar uma grande solução para o problema dela. E muitas vezes nós ouvimos, entendemos o que a palavra diz, mas nós não colocamos em prática. Essa mulher, diz a palavra de Deus, e a hora que os fariseus estavam lá, os sacerdotes, diziam assim para Jesus, olha, ele impôs as mãos e disse, estás livre da tua doença. E no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Por que o texto diz para nós que ela não ficou curada, mas ela se endireitou? Porque a primeira coisa que precisava acontecer na vida dela, ela precisava olhar para Deus de novo. Aquela mulher estava presa também por um pecado. Porque a Bíblia diz que ela estava presa por Satanás. Não era uma doença. Era uma doença física, mas acima de tudo era uma doença espiritual. Era Satanás que aprisionava ela. Então você imagina muitas vezes que você carrega uma enfermidade que veio de antepassados. A gente está vivendo um tempo agora, na verdade, e o tempo da autoridade. A gente ouve na televisão, né? Vem um juiz da primeira instância, dá uma ordem. Daqui a pouco vem um juiz da segunda instância e revoga a ordem da primeira instância. É assim que acontece, né? Aí a da segunda instância não valeu. Por quê? Porque vem um da terceira instância e revoga a da segunda. O juiz está ali, né? É isso, não é isso? Estou falando alguma coisa errada? Aí por fim, sei lá, se tem a quarta instância, a quinta instância, e o da quarta instância também revoga o da terceira instância. Aí chega lá no STF, que é a instância maior, suprema, né? Já é o superior. Aí vai abolir todas as outras decisões. Do que nós estamos falando? De autoridade, de degraus. Um está no degrau, o outro está no outro degrau, o outro está no outro degrau, o outro está na outra camada. O que a gente recebeu? A gente recebeu autoridade. Então o pai tem autoridade sobre um filho, a mãe tem autoridade sobre a filha. O que é que a tua mãe disse para você? O que é que o teu pai disse para você? O que é que você tem falado para os seus filhos? Então essa autoridade que nós a temos, nós temos abençoado ou amaldiçoado? Você desejou que essa pessoa fosse próspera ou que ela sofresse? Será que no passado aqueles que tiveram autoridade sobre você
desejaram o que para a tua vida? Talvez o teu avô, bisavô, tataravô se envolveu com coisas erradas, com coisas ocultas, e essas coisas talvez chegaram até nós, a ponto tal de pessoas ficarem doentes, ou ficarem precisando de uma cura espiritual. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês essa noite? Quando essa mulher está numa sinagoga, mesmo acreditando que podia ser curada, a Bíblia vai dizer que ela não foi curada naquela hora. Jesus impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou primeiro e começou a glorificar a Deus. A Bíblia vai dizer um pouquinho mais abaixo: esta filha de Abraão, então ela era uma filha de Deus, uma descendente de Davi, uma mulher que servia ao Senhor, uma mulher filha de Deus, filha de Abraão, diz a palavra, que Satanás paralisava ela há 18 anos, não devia ser livre então desta prisão em dia de sábado? Enfim, ele termina a história dizendo para aquele povo: olha, se vocês soltam até os burros, soltam até os animais de vocês, soltam todos os animais para beber água, essa mulher não é mais importante que os animais de vocês? Quando nós começamos a entender isso, irmãos, a nível espiritual, nós precisamos alcançar esta cura de Deus todos os dias, todo momento da nossa vida. Então, se você não está bem, se eu não estou bem, seja fisicamente, seja espiritualmente falando, seja talvez a minha alma que está precisando do Senhor, nós precisamos sempre rezar e pedir a esse Deus do impossível que isso se manifeste. Vinha uma outra palavra ao meu coração para a gente concluir. 2 Reis capítulo 5, aonde o profeta, o general Naamã, a Bíblia diz que aquele homem era um general. Ele era aquele homem valente, diz a palavra, mas leproso. Aquele homem, espiritualmente falando, ele era um homem derrotado, porque ele vencia exércitos, ele acabava com nações, tomava posse de terras para o rei da Síria. Mas ele chegava em casa, a hora que ele chegava na sua casa, talvez ele não podia dormir com a sua esposa, talvez ele não podia abraçar seus filhos por causa da lepra, que naquela época era contagiosa, e não tinha nada que curasse a lepra, a não ser você passar por ela algum tipo de azeite. Não tinha pomada, não tinha unguento, não tinha remédio, só passava-se azeite nas feridas. Uma mulher que estava sendo escravizada, era escrava daquele homem. Numa incursão que ele foi conquistar umas terras, ele trouxe alguns escravos, e trouxe uma daquelas moças, uma daquelas mulheres que eram escravas, que servia ele dentro da casa dele. Ela ouviu a conversa, que aquele homem era doente e leproso, e ela disse para a mulher de Naamã: ah, se meu amo fosse ter com um profeta da minha terra, ele seria curado. Aquilo despertou no coração de Naamã um desejo de ser curado, porque quem está doente, meu irmão, paga consulta até nos Estados Unidos, não é verdade? Se você tiver condições, você vai em São Paulo, você vai em Curitiba, você vai no melhor especialista daqui, porque se tiver uma solução, o que você quer fazer? Você quer receber essa solução. Você quer ter o diagnóstico para saber o que é que você tem. Isso é importante. Aquele homem disse assim, foi até o rei da Síria, porque ele achava que era o rei da Síria que podia curá-lo, o rei de Israel, e manda uma carta, e essa carta chega até o rei, e ele diz: pelo amor de Deus, o que é isso? Sou eu porventura um Deus para curar este homem? Naamã chega diante do profeta Eliseu, com toda a sua comitiva, e Eliseu nem recebe ele, deixa ele do lado de fora, e fala assim: manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Falar isso para um general? Fala a verdade, se não era um profeta audacioso, poderoso em palavras, que acreditava no que estava falando. Meu irmão, ainda existe profeta em Maringá, ainda existe profeta na arquidiocese de Maringá, ainda existe profetas no Brasil, ainda existe profetas no estado do Paraná, e eu e você precisamos acreditar nisso, que de fato acreditam no poder de Deus. Aquele homem vai e se lava 7 vezes, por causa daquela mulher escrava, que sabia que um profeta na terra dele, na terra dela, tinha solução para o problema de Naamã. Aquele homem faz isso, 7 vezes se lava, volta, e a Bíblia diz que o corpo dele, a pele dele, se tornou como uma pele de uma criança, tenra e macia como de uma criança.
Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, que aquele homem era doente espiritualmente falando. Aquele homem também tinha a doença física no seu corpo. E a hora que ele se encontra com o homem de Deus, nós estamos vivendo esse tempo do desatar os nós. Os nós da vida daquele homem foi desatado. A mulher que era encurvada há 18 anos, quando se encontra com Jesus, os nós da vida dela se acabam. Aquela coluna endireita, ela se alinha de novo, ela consegue olhar para os outros, ela não tem mais vergonha de olhar para baixo, porque ela só olhava para baixo, ela era encurvada. Tem carismático talvez, tem católico aqui no nosso meio, que ainda está andando com a cabeça baixa. Levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Não tenha mais um sentimento de rejeição, não. Não tenha mais um sentimento de inferioridade, não. Deus te fez para ser cabeça, não para ser cauda. Deuteronômio fala isso para nós. Se disseram para você que você não vai conseguir, diga para o teu Deus: eu vou conseguir, porque o meu Deus é mais forte. Se talvez declarar a tua derrota, declara a tua vitória, porque o diabo não é mais forte que o próprio Deus. Quando uma terça parte cai do céu, lembra que a guerra é 2/3 contra 1/3. Nós já somos mais vitoriosos, porque a quantidade é muito maior. Eu quero te convidar dessa noite para a gente rezar, e pedir a Deus nessa noite que nós saiamos daqui libertos. Que você não veio aqui só para sentar nesse banco, ouvir a palavra, para depois você ligar o YouTube, talvez ligar a tua rede social e falar: olha, eu vou ouvir de novo lá. Ouça, reze, escute e tome posse daquilo que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Porque diz lá: orai e vivei sempre contentes, diz a palavra de Deus para nós lá no início de Tessalonicenses, que o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Nós queremos sair daqui nessa noite com uma paz interior muito grande, que só o Espírito pode dar isso a cada um de nós. Eu dizia isso atrás de um grupo de oração, falando assim: se tivesse uma farmácia que anunciasse amanhã cedo, vende remédio para paz, você ia pegar a fila da remédio ou não ia? Ia pegar a fila da farmácia para comprar o remédio ou não ia? Podia custar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil. Eu vou comprar esse remédio só para ter paz. Porque a paz interior, irmãos, não tem preço, e ela precisa ser conquistada todos os dias. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao Senhor isso. Vamos cantar esta canção e em seguida vamos rezar. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio num Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria em Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Levante as tuas mãos ao alto. Vai pensando agora em cada enfermidade talvez que você precisa ser alcançado pelo Senhor nesta noite. Seja ela de ordem física, seja ela de ordem espiritual. Talvez o pecado te castigou. Talvez eu e você somos vítimas dos pecados dos nossos antepassados, de pais que eram adúlteros, de avós talvez que fizeram coisas erradas, que buscaram coisas que não deviam. Nós queremos te pedir nesta noite: Senhor, vem libertar agora, Jesus. Vem desligar do nosso meio, Senhor, toda a ação de Satanás presente na nossa casa, na nossa história de vida, naquilo que nós temos feito, naquilo que nós temos pedido. Jesus, olha para cada um desses que aqui estão nesta noite e vem libertar, vem destruir, vem cancelar agora toda obra maléfica na vida de cada uma dessas pessoas que
que aqui estão. Liberta, Jesus, destrói agora e cancela todas as obras de Satanás que estejam surtindo efeitos na vida de cada uma dessas pessoas essa noite. Ori la bashiri recanta la maiere la baia la balabas. Shidiri la maiere recanta la maiere la baia la balashere balabalabas. Orecanda la mashiri la baiere la balabas. Eu queria que você achasse a direção da sua casa. Estenda as mãos em direção à sua casa. E você que nos acompanha na sua casa, nós vamos rezar por você também na sua casa aí, onde quer que você esteja, no sofá, na sala, talvez na mesa, talvez dentro de um veículo, onde quer que você esteja ouvindo talvez esta pregação neste momento. Nós queremos pedir a Jesus que de fato a tua casa seja liberta hoje de todas as doenças espirituais, doenças físicas, doenças essas que têm acompanhado talvez pais, mães, avós, filhos, netos, tudo aquilo que tem sido juntado muitas vezes por muitos anos, pessoas que têm morrido das mesmas coisas, pessoas que são vítimas de acidentes, pessoas que são vítimas talvez de câncer, talvez pessoas que têm sido vítimas de infartos, de derrames, pessoas que têm dado AVC, pessoas com problemas na pele, pessoas com problemas nos ossos, no sangue, na corrente sanguínea. Talvez, Jesus, todas aquelas pessoas que sofrem, talvez com enfermidades nos órgãos internos, mulheres que não conseguem engravidar, homens talvez, Senhor Deus, que não têm tido a graça de conseguir a paternidade. Jesus, olha para cada uma dessas famílias agora aqui representadas, vem libertar, Jesus, vem cancelar toda maldição presente nessas casas, pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vem desatar todos esses nós nesta noite na nossa vida. Nós queremos te clamar, Espírito, sobre isso. Ori la baiere 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 la balabalabas. Shidri la baiere la baiere la baiere la baiere la baiere la balabalabas. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Queria convidar você, se você pode, dê a mão ao teu irmão para a gente encerrar esse momento. Nós vamos rezar uns pelos outros. São Tiago fala isso para nós, que nós precisamos orar uns pelos outros para sermos curados. Diz que a oração tem grande eficácia, porque Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra deu o seu fruto. Isso está no livro de Tiago, capítulo 5. Nós precisamos entender que a tua oração talvez hoje é uma oração daquela pessoa que chegou encurvada aqui, debilitada, cansada, mas o teu irmão que está do teu lado entendeu a palavra de Deus, e ele quer tomar posse disso na vida dele. A fé dele vai se unir à tua fé nesta noite, e vocês vão rezar juntos, orando pela cura física neste momento. Qualquer dor, não importa o que você precisa. Eu pergunto para você, tem diferença Jesus curar uma dor de cabeça ou curar alguém que estava encurvado há 18 anos? Não, a cura é a mesma, a libertação é a mesma. O Senhor pode te curar. Reza com esse irmão pedindo: Jesus, cura essa pessoa nesta noite. Cura, Senhor, o coração dela. Cura as enfermidades dela, as dores da alma, aquilo que tem massacrado ela, aquilo que tem feito ela sofrer. Todas as dores internas. Pessoas têm problemas de respiração, rinite alérgica, doenças na pele, todo tipo de alergia, problemas, Senhor Deus, talvez
de osteoporose, dores talvez articulares, pessoas que têm problemas nos rins, pessoas que têm pressão alta, pressão baixa, inchaço nas pernas, problemas do fígado, problemas de alcoolismo gravíssimos, problemas, Senhor, ligado à cirrose. Jesus, vem curar agora fígados, vem curar estômagos, vem curar agora, Senhor Jesus, úteros. Arranca agora, Senhor, queima agora, Jesus, todo tipo de inflamação, de infecção nessas glândulas, Senhor. Liberta agora, Jesus, todo tipo de caroço, todo tipo de tumor, todo tipo de inflamação. Vem libertar agora, Jesus. Segura só um pouquinho, só um pouquinho. O Senhor está libertando neste momento. Você que recebeu um diagnóstico recente de alguns pólipos, e você está muito preocupado, muito preocupada. O Senhor está milagrosamente colocando as mãos sobre você agora, está curando toda essa enfermidade sua agora. Você que tem um problema sério no teu pé, um inchaço muito grande, e você chega a mancar. Eu não sei exatamente o problema. O Senhor está tocando nos seus pés agora, está curando você. E me mostra também as solas dos pés. Me foge o nome dessa enfermidade. Você que tem essa inflamação na sola dos pés, o Senhor está curando você agora. Algumas pessoas que têm doenças de pele, o Senhor está tocando em você também agora nesta noite, e milagrosamente está curando você. Creia no poder do impossível, creia no Deus que pode, creia no Deus que realiza agora. Você que tem inflamações no seu ombro, você que sofre com muitas inflamações no seu ombro, o Senhor está tocando em você nesta noite, libertando também você de tudo isso. E você que está ouvindo esta pregação aí, onde quer que você esteja, e você sabe que você está num pecado mortal, eu não estou aqui para te acusar não, é o Espírito que está soprando sobre você. A tua libertação espiritual vai se dar dentro de um confessionário. Procura um sacerdote, faz uma boa confissão, e você vai ver que essa dor de estômago que você está sentindo, essa dor, essa azia, esse sofrimento, vai sair da tua vida a partir dessa confissão que você fizer. E no nosso meio também, que aqui na igreja que nós estamos, o Senhor está tocando em muitas pessoas que têm tido enxaquecas fortíssimas, e pessoas que têm perdido o sono frequentemente, com insônia gravíssima. Você vai nesta noite receber o Deus da paz na tua casa, e você vai dormir tranquilamente. Você vai testemunhar isso na próxima semana aqui, aquilo que Deus fez com você nesta noite. Amém, irmãos? Dê um abraço a essa pessoa que está ao teu lado, fala assim: o Senhor tocou a tua vida. O Senhor tocou a tua vida. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Pega teu nozinho na mão. O Elias e a Juliana, eu prometo diante de Jesus que hoje tive a imagem de vocês na minha frente. Fazia tempo que vocês não vinham. E hoje veio a Juliana, o Elias e a filha Jordana. Pega esse nozinho das doenças espirituais e físicas. Pega esse nozinho, segura, e nós vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que desate todos os nós que tem nos atormentado. Quero rezar pela filha do Fernando. Ela chama Maria Luísa. A esposa dele me mandou uma mensagem, Leidiane, é isso a tua esposa? Que a menina, quantos anos ela tem? 5 anos, está com pneumonia.
já tomou antibiótico, está no segundo antibiótico e não tem feito efeito. Se não começar a fazer efeito até sábado, ela terá que ser internada. Então vamos rezar também, vamos colocar esse nó, vamos colocar a Maria Luísa, colocando toda a tua família, toda e qualquer enfermidade que você sente, colocando fisicamente e espiritualmente. Muitas doenças físicas são eliminadas quando o espiritual é curado. Muitas doenças físicas desaparecem quando, na autoridade de batizados, nós ordenamos que toda potência maligna saia de nós. Vamos rezar agora, segurando esse nó. E animado, hein, minha gente? Nada de moleza, hein? Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Segura esse nó. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Desata esse nó. Desata. Agora nós vamos falar como São Bernardo dizia: vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Amém, amém, amém.